Oi gente, primeiro vídeo de 2001 e vamos fazer quase uma nostalgia aqui do canal. Vamos voltar na primeira artista que eu analisei aqui. Hoje vamos falar de outra obra da Tarsila do Amaral, que é Operários, de 1933. Vamos então pelo processo que a gente já está acostumado aqui, que é primeiro a análise visual. Essa obra ela tem 4 planos compositivos. O plano do fundo, o plano na frente do plano do fundo, que é o terceiro plano, o segundo plano e o primeiro plano. No plano do fundo a gente tem predominantemente a cor azul, num degradê bem leve, que é um pedaço bem pequeno da obra que ele aparece. A gente vê esse degradê azul de baixo para cima, do escuro para o claro. Logo na frente desse plano ali, onde chega o terceiro plano, a gente está vendo que ele está predominantemente aqui do lado esquerdo da obra. E ele é composto basicamente de formas retangulares e quadradas. E a gente vê que nesse plano aqui ele tem um pouquinho mais de peso ali quase no centro da obra. Está um pouco mais para a esquerda, mas ali que está a forma mais pesada desse plano. Já o próximo plano, o segundo plano, que está sobrepondo esse terceiro, a gente tá vendo que ele dá essa impressão de sobreposição pela quebra de continuidade do plano anterior. Então a gente tem a impressão que essas formas estão na frente. E a gente tem basicamente 6 retângulos que eles estão pintados com a técnica de esfumato. Sabe a técnica de esfumato? A mesma que o Da Vinci ajudou a desenvolver. Se você não lembrar do Da Vinci, tem aqui um vídeo para você. E aqui esses 6 retângulos com essa técnica, eles estão simulando um cilindro, simulando uma coisa de impressão 3D. Bom, e no primeiro plano a gente tem essa série de rostos, que a gente pode aqui simplificar predominantemente como uma forma circular, para a gente poder ler mais fácil. São mais ou menos 42 círculos e eles estão organizados de forma a criar uma diagonal. E essa diagonal vai pesar o quadro pro canto esquerdo, para o canto inferior esquerdo. E esse peso vai acontecer porque a gente tem esse acúmulo dessas formas, criando essa repetição, esse ritmo visual bem mais forte desse lado do que nos planos anteriores, que a gente tem formas mais retas. Então essa obra ela tem esse desequilíbrio visual, com esse peso para o lado esquerdo. E com isso a gente pode pensar um pouco mais do significado dessa obra. O que a Tarsila está querendo dizer com essa obra desequilibrada, esse peso do lado esquerdo, e o que esse nome, Operários, tem a ver com o quadro? Esse quadro de 1933 é bem o auge da industrialização aqui de São Paulo. Nessa época, São Paulo cresceu muito a população, porque vieram vários migrantes daqui e até de fora do país para cá em busca desses empregos da industrialização que a nova indústria estava gerando. Então lá atrás, aquelas formas retangulares que representam cilindros, elas representam fornalhas da indústria. A gente vê que tem uma fumaça ali, tem a ver com chaminé, então fica bem claro que ela está falando da indústria aqui. E mais ao fundo a gente tem um prédio bem quadrado, todo modernista, que está fazendo alusão a esse momento da explosão do modernismo brasileiro. E aí quando a gente olha especificamente para essa série de rostos aqui do primeiro plano, que eles estão amontoados, passando pra gente essa sensação de que a cidade está crescendo muito, a gente vê que eles são todos diferentes, eles têm etnias diferentes. A gente vê pessoas mais asiáticas, a gente vê pessoas pretas, a gente vê pessoas brancas, homens, mulheres. E uma coisa engraçada que a Tarsila faz aqui é colocar alguns personagens da semana de 22, do modernismo aqui. A gente vê claramente ali o personagem de óculos redondo, que é o Mário de Andrade. Então, esse é o significado desse quadro, ele tá passando pra gente essa aglomeração, esse monte de pessoas, esse momento de crescimento do modernismo brasileiro. E quando eu olho para essa obra, eu sinto bastante isso, assim, eu sinto como se fosse um retrato histórico. Bom, e como a Tarsila tá retratando a sua época, a gente pode falar um pouco mais agora da biografia, da carreira dela e como que ela entrou no mercado e principalmente qual linguagem ela tá desenvolvendo. A Tarsila ela vai fazer parte da semana de 22, que vai inaugurar o começo do movimento moderno brasileiro, e ela vai fazer parte do modernismo brasileiro. Isso vai acontecer porque ela vai estar em contato com as pessoas que estão idealizando isso. Para começar, então, voltando para a biografia dela, só rapidinho, Tarsila vem de uma família do interior, uma família abastada, com bastante terra, então ela vai ser a burguesia agrária que vai se encantar com as maravilhas da industrialização. E como ela era muito rica e do interior, ela vem aqui para São Paulo para estudar. O primeiro lugar que ela vai ver estudar vai ser aqui. Mas culturalmente isso não vai bastar, assim, porque a burguesia da época ela tinha muito a ideia de ir para a Europa para estudar lá, porque lá estava a civilização. Então a família vai mandar a Tarsila para Barcelona para estudar lá, e lá em Barcelona ela vai ter os primeiros contatos com as pinturas. Depois de ter esse interesse, a gente tá ali mais ou menos em 1917, quando tá rolando na Europa as vanguardas europeias. E onde tá o centro de toda essa arte? Lá em Paris, e é para lá que a Tarsila vai. Ela vai lá e como ela faz parte da burguesia, ela já vai
vai fazer contato com vários desses artistas e vai começar uma troca muito grande com o Oswald e o Mário de Andrade, que são dois do grupo dos 5. Esses 5, então, eles vão fomentar esse movimento moderno aqui no Brasil, de trazer essas vanguardas de lá para cá. E é assim que ela vai entrar no mercado brasileiro, como uma das vanguardistas do modernismo. E olhando para a linguagem, a gente vai ver que a Tarsila vai trabalhar com um tipo de expressionismo. Ela vai fugir da representação fiel das imagens e ela vai tentar trazer uma estilização a partir de uma geometrização das formas. Nessa obra mesmo, Os Operários, a gente vê que os rostos desses operários, eles têm as formas bem estilizadas e bem simplificadas. E mesmo a composição, a disposição desse rosto na obra, ela nunca aconteceria no mundo real. Se a gente fosse aglomerar as pessoas dessa forma, a gente ia ter que colocar umas em cima da outra, assim. O que a Tarsila fazendo aqui é sintetizar essa aglomeração nessa representação das cabeças bem próximas. Então ela vai tentar sempre fazer a geometria expressar o que ela quer dizer, através de formas bem simples. Isso vai fazer ela ser um tipo de expressionista brasileira. E ela também vai representar bastante os temas locais, então a industrialização de São Paulo, o Abapuru, que tem a ver com a criação do indivíduo brasileiro. E aí a gente vê também que ela tem uma fase que ela vai estar retratando cidades do interior, que ela vai voltar para lá, nessa busca para entender as suas raízes. E essa junção dessa linguagem mais geométrica, mais simplificada com esses temas locais, que vai dar origem ao movimento visual moderno brasileiro. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, curte e comenta alguma coisa aqui embaixo, se quiserem sugerir outra obra para eu analisar. E compartilha esse vídeo com quem tem interesse por arte, mas acha que é muito difícil, ou que está começando a estudar. Compartilha ele com as pessoas. Se vocês quiserem acompanhar meu dia a dia de criação de projeto, me segue lá no Instagram e a gente se vê por aqui em breve.